ou assim. Vocês estão me ouvindo aí? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ou não? Show! Eu tô com o meu escritório meio vazio ainda. E aí tá dando eco. Pode ser que esteja dando eco. É, provável. E aí, pessoal? Bom, como vocês sabem, né? Amanhã a gente tem uma live. Amanhã a gente tem uma live onde a gente vai falar sobre neuroplasticidade e zoom na circuitaria neuronal. Agora estou aqui para fazer uma live com vocês para responder algumas perguntas, tá? Então manda aí as perguntas que vocês tiverem. Eu desliguei os... Como é que chama? Eu desliguei os... deixa eu ver. Eu fiz isso. Olha só. Será que diminui? Não, acho que não vai diminuir não, né? Tô com duas almofadas aqui. Tá bom. Vocês estão ouvindo aí também, né, meu? Não tá tão ruim assim. Então, beleza. Manda as perguntas aí, que eu vou responder umas perguntas de vocês. Estava na minha higiene do sono, ouvindo um Bob Dylan. Se você não conhece Bob Dylan, você precisa conhecer Bob Dylan. Então, manda aí umas perguntas nas caixinhas ali, que acho que hoje eu vou conseguir espelhar aqui a tela para vocês. Manda a pergunta na caixinha aí. Hoje eu consegui, caramba. Precisava desligar na realidade os... Entendi, agora foi. Vamos lá então. Como acesso às crenças nas consultas com questões? Como assim com questões? As crenças, elas são acessadas principalmente por você fazer o caminho inverso do mais racional para o mais irracional. No sentido do mais racional para o mais subconsciente, digamos assim. Então, quando você pega um paciente, você precisa... Manda as perguntas aqui na caixinha, pessoal, aqui na caixinha, tá? Quando você pega um paciente, você precisa... primeiro de tudo, fazer uma análise. Muitas vezes o paciente, eles conseguem... eles verbalizam a crença meio rápido, né? Logo assim, na primeira sessão, na segunda sessão, você já percebe que o paciente verbalizou a crença. No entanto, naqueles pacientes que a crença está um pouco escondida, está um pouco difícil de achar, etc., é importante que você peça para o paciente fazer um mapeamento dos pensamentos que ele tem frente às situações de descarga emocional. Então, o que normalmente a gente faz? O RPD, né? O registro de pensamentos automáticos, registro de pensamentos disfuncionais. Então, você pega o paciente, pede para o paciente fazer uma análise dos pensamentos automáticos, isto é, ensina o paciente a organizar os pensamentos deles numa folha, sempre que ele tiver alteração emocional durante a semana, tá? Esse é o primeiro item. Frente a isso, você, uma vez que o paciente faça esse levantamento dos pensamentos, você pede para o paciente trazer isso para a sessão e você faz uma análise junto com o paciente desses pensamentos para tentar chegar na crença dele, tá? Muito comum o paciente, em vez de verbalizar o pensamento automático, ele verbalizar as emoções, tá? Esse é um erro muito comum de pacientes. Então, o paciente, você fala para ele assim, quando você estiver ansioso, eu quero que você anote o que está passando na sua cabeça. Aí o paciente vai estar ansioso, em vez dele falar assim, em vez dele anotar, eu estou ansioso porque estou com medo de errar, eu estou ansioso porque eu tenho medo de reprovar na prova, eu estou ansioso porque eu acho que meu namorado vai me trair, minha namorada vai me trair.
Não, ele anota no RPD, eu estou ansioso. Estou ansioso e me senti ansioso. Tipo, isso não é um pensamento, isso é emoção. Tem que lembrar que uma emoção deriva de um pensamento. Vocês percebem isso, pessoal? Eu gostaria que vocês começassem a colocar isso em prática na vida de vocês. Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês e vocês não interiorizar isso para vocês e depois não colocar em prática. Então eu peço que vocês comecem a perceber. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer. Vocês sabem o que a gente vai fazer, né? Vocês sabem o que a gente vai fazer, né? Será que o Aspira tá aí? Tá aí, Lucas? Depois a galera vai encher o saco para colocar isso aqui lá no reservatório de dopamina. Então vamos fazer um esqueminha aqui? Então vai lá, já que não vai ficar salva a live não, tá? A live não vai ficar salva. Então pega o papel e a caneta. Eu peguei aqui, você sabe o que vai acontecer agora, né? Agora o bicho vai pegar nos desenhos do Wesley aqui. Tique de professor, pessoal. Não consigo explicar um assunto e explicar esse assunto de forma superficial, tá? Eu preciso explicar para vocês. Então pega o papel e a caneta aí, tá? Que a live não vai ficar salva. Pega o papel e a caneta e anota o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Além disso, compartilha a live. Já que a gente abriu aqui o negócio, então clica no aviãozinho aqui e envia a live para alguém, tá? Envia a live para a galera e diz para a galera entrar aí na live. Se chegar em 1000 pessoas, eu coloco lá no RD a live amanhã para vocês. Então compartilha aí para a galera e pega o papel e a caneta e vamos ter uma aulinha aqui de estrutura cognitiva, tá? Bom, o que eu quero que vocês anotem aí? Eu quero que vocês anotem o seguinte, tá? Isso aqui vai ser praticamente uma terapia ao vivo. Na verdade não dá para falar isso, senão o CRP vai vir me punir, né? Então não é uma terapia ao vivo, é uma aula ao vivo, tá? Pega o papel e a caneta aí. Eu quero que vocês anotem isso aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam aí a palavra situação. Anotou? Situação, tá? Situação, ok? Aí eu quero que vocês coloquem uma palavra, uma flechinha para o lado e escreva pensamento automático, tá? Deixa eu fechar aqui. Que se eu fechar vai sumir o... Pô, pessoal. Se eu fechar, vai sumir a pergunta e a galera que entrar não vai saber o que a gente está falando. Ó, situação, tá? Uma flechinha PA, pensamento automático, ok? Bota uma flechinha para o lado, emoção, ok? Bota uma flechinha para o lado e coloca comportamento. Pessoal, eu sei que está invertido. Eu entendi que está invertido, mas eu estou falando, então em vez de vocês ficar digitando aí nos comentários, presta atenção no que eu estou falando, que eu estou explicando o que está escrito, pelo amor de Deus, presta atenção no professor, tá? Situação, flechinha pensamento automático, flechinha emoção, flechinha comportamento, tá? Ok? Pegaram? Situação, PA, emoção, comportamento, ok? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama... Isso aqui é basicamente como você se comporta na vida, tá? Isso aqui é basicamente o que rege o seu comportamento, tá? Então, pensa assim comigo, ó. Frente a uma situação do dia a dia, tá? Frente a uma situação do dia a dia... Frente a uma situação do dia a dia... Você vai ter um pensamento automático, tá? Já explico, já dou um exemplo. Compartilha a live aqui, galera. Vamos compartilhar a live aí. Frente a esse pensamento automático, ele vai influenciar você a ter uma emoção e essa emoção vai influenciar você a ter um comportamento. Olha que interessante. O que a psicologia comportamental chamaria isso de... dos antecedentes do comportamento e
da consequência desse comportamento que vai reforçar ele ou não. Mesma coisa, meu. A galera gosta de trocar de nome só, mas em essência, do ponto de vista neurocientífico, é a mesma coisa, tá? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Eu quero que vocês peguem uma flecha do comportamento e puxem do comportamento para as emoções novamente e do comportamento para os pensamentos novamente, tá? Perfeito? Então o que isso aqui indica, pessoal? Isso aqui indica que a sua emoção e o seu comportamento são influenciados pelos seus pensamentos. Perfeito? A sua emoção e o seu comportamento são influenciados pelo seu pensamento. Ou seja, a forma que a gente se comporta, a forma que a gente pensa, modela as nossas emoções e os nossos comportamentos. E estes últimos, por suas vezes, modelam a forma que a gente pensa. Ou seja, nós somos produtos de uma interação com o meio e somos, ao mesmo tempo que a gente influencia o meio nos influencia, tá? Vamos imaginar agora uma coisa. Esses pensamentos automáticos, que são pensamentos que vêm na sua cabeça frente a qualquer situação do dia a dia, por exemplo, você está assistindo essa live agora. Digamos que você comece a ficar ansioso ou ansiosa, tá? Reviver psicologia como uma análise funcional. Exatamente, é uma análise funcional, só que com outro nome. A maioria dos livros sejamos sinceros, pessoal, não sei se vocês sacaram isso ainda, espero que sim, mas a maioria dos livros de psicologia que você vai ver de terceira onda é um remendo de outras teorias. No final das contas, vai tudo para a parte do comportamento. No final das contas, é tudo comportamento, produto de um cérebro que molda o cérebro e faz o comportamento. É por isso que eu falo para vocês, no final, tudo desemboca nas neurociências. Porque não interessa a teoria que você desenvolve, não interessa a vertente que você desenvolve, não interessa se é de terceira, quarta geração, etc, etc. Tudo, no final, neurociência. É o cérebro produzindo um comportamento e sendo responsivo a esse comportamento. Perfeito? O resto é só firula. O resto é só enfeite, tá? Perfeito? É produto do cérebro, velho. Vai estudar o quê? Da onde que vem o comportamento do cotovelo, do joelho? É do seu cérebro, tá? Então imagine que você está assistindo essa live aqui e você começa a ficar um pouco ansioso ou um pouco ansiosa, tá? Vamos dizer, né? Vamos dizer. O que acontece? Essa ansiedade que você sentiu, né, frente a esse pequeno, ó, o Aspira entrou na live aí, ó. Ô Lucas, galera fez uma pergunta aqui, meu. Tive que puxar meu caderninho aqui e aí você sabe, velho, quando eu puxo meu caderninho, o bicho pega, né? Então tô respondendo uma pergunta aqui, a galera vai encher o saco para botar no RD depois dessa live, tá? Não vai ficar salvo aqui no Instagram, então anota aí. Então vamos dar um exemplo. Você está assistindo uma live e você percebeu um leve aumento da sua ansiedade, tá? Você percebeu um leve aumento da sua ansiedade. Esse leve aumento da ansiedade provavelmente tem como antecessor uma série de pensamentos automáticos que você teve na sua cabeça. Que pensamentos são esses? Muitas vezes você nem teve acesso a esses pensamentos, pessoal, tá? Muitas vezes esses pensamentos nem vieram nem se tornaram, digamos assim, não gosto de falar consciente, mas você o seu foco atencional, ele nem guiou, ele nem foi direcionado para esses pensamentos. Então são pensamentos automáticos. Você pode ter pensado meio que sem perceber, pode ter passado na sua cabeça a ideia de: caramba, não sei esse conteúdo, eu sou um péssimo psicólogo. Caramba, não sei esse conteúdo, eu estou perdendo algo, e o seu nível de ansiedade subiu. Então você percebe o quê? A situação é o quê? Live no Instagram, pensamento automático: eu não sei esse conteúdo, eu sou um péssimo psicólogo. Emoção, ansiedade. Comportamento, sei lá, ver a live, anotar a live, se preocupar com a live. Ou comportamento, sair da live, fugir da live.
Esse comportamento modula os seus pensamentos e as suas emoções. Tá? Então, se você se engaja aqui na live, ou seja, o comportamento de engajar na live, e você continua mais ainda sem entender a live, você pode acabar aumentando ainda mais a sua ansiedade. Tá? Perfeito? Então, assim, isso a gente chama de modelo cognitivo, pessoal. É a forma que você funciona. Agora, olha que interessante. Olha que interessante para quem assistiu as lives passadas, principalmente a live que está no RD, tá? Olha que interessante. Você deve estar se perguntando, né? Mas Wesley, eu espero que você esteja se perguntando isso, pessoal. Senão aqui o negócio é... coisa do professor chega a ficar meio louco assim, os alunos não se perguntam as coisas. Olha, da onde que vêm os pensamentos automáticos, pessoal? Da onde que vêm os pensamentos automáticos? Ou seja, não é meio estranho? Tipo assim, pô, Wesley, mas daí frente às situações do dia a dia, eu vou ter um pensamento automático, vou responder emocionalmente e comportamentalmente a esses pensamentos, e a minha emoção e o meu comportamento vai modular os meus pensamentos. Mas da onde que está vindo esses pensamentos? Das suas crenças. Tá? Os pensamentos automáticos, eles são como se fossem produto das suas crenças, tá? Eles nascem das suas crenças. Então, para quem assistiu a live passada, lembra do quê? CC, né? CC. Então, o que acontece? Os pensamentos automáticos, eles são produto das suas crenças, perfeito? E aí, por exemplo, se você pega uma pessoa, sei lá, pega uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, digamos assim. Vamos imaginar que você tem uma crença de incapacidade. Uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, uma pessoa que ela enxerga o mundo fazendo com que só coisas que confirmam que essa pessoa é incapaz consigam acessar o modelo cognitivo dela. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa com uma crença de incapacidade, ela vai tirar 10 numa prova em algum momento da vida. Perfeito? Porque em algum momento ela vai conseguir tirar 10 numa prova. Só que ela vai distorcer essa informação do 10 numa prova para entrar na crença dela. Então ela vai falar, mas o meu colega também tirou 10, viu? Eu não sou tão boa assim. E a pessoa começa a distorcer, de fato, o mundo para fazer com que o mundo se encaixe e justifique a crença que ela tem sobre ela. E aí, pessoal, o que acontece quando você diz... Presta atenção aqui em mim, tá? Por favor. O que acontece quando você distorce o mundo? Os pensamentos automáticos, pessoal, é como se fosse... É como se fosse uma lente, tá? É como se fosse uma lente que não deixa passar coisas... como se fosse uma lente que bloqueia coisas que justificam o oposto da crença que a pessoa tem, tá? E quando você começa a enxergar o mundo de uma forma distorcida, quando você começa a enxergar o mundo de uma forma distorcida, o que começa a acontecer? Você começa a se colocar em situações, presta atenção nisso, você começa a se colocar em situações onde você fica impossibilitado de receber reforços positivos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, se ela acaba filtrando os estímulos que chegam ao teu cérebro dela e ela só percebe devido a essa distorção cognitiva que ela faz da realidade, ela só percebe e só assimila situações onde ela é ruim e onde de fato ela é incapaz, ela acaba se transformando numa pessoa impossibilitada de receber reforços. Você entendeu? Você entendeu qual que é o jogo? Então imagine o seguinte:
Você fala para o paciente, ó, a gente precisa enriquecer um pouco mais a sua rotina, acho que você precisa começar a fazer comportamento, a se submeter a situações onde você consiga obter mais recompensas positivas, isto é, você precisa começar a ser reforçado mais positivamente. O que é um reforço positivo, pessoal? Reforço positivo é quando você tem um comportamento e o resultado daquele comportamento produz em você uma maior probabilidade de realizar aquele comportamento novamente. Vocês entenderam? Para quem não está prestando atenção, não entendeu bolhufas, né? Ficam digitando aí nos comentários, depois vem encher o saco falando que não entendeu a live. Prestem atenção. Reforço positivo, tá? Reforço positivo deixa eu fazer o seguinte, ó, peraí. Reforço positivo. Ah, fica aparecendo a pergunta. Olha, quando eu desativo o comentário. Reforço positivo, pessoal. Reforço positivo. O que é reforço positivo? É um comportamento que é o resultado de um comportamento que faz aquele comportamento acontecer com maior probabilidade novamente. Perfeito? O que é um reforço positivo, por exemplo? Você estudou para uma prova e você foi bem na prova. Se você estuda, ou seja, você tem um comportamento de estudar para uma prova, então você teve um esforço e depois desse esforço você teve uma recompensa. Essa recompensa é um reforço positivo, isto é, você se esforçou e você obteve uma recompensa após aquele esforço. Perfeito? Reforçamento positivo. A próxima vez você provavelmente vai ficar mais motivado em estudar para a prova, uma vez que você estudou e deu certo, né? Agora, digamos que você estuda para uma prova e você vai mal na prova. Presta atenção, eu não sei. Eu queria muito ter certeza não é que vocês estão conseguindo me entender. Eu queria muito ter certeza que eu estou conseguindo explicar para vocês. Porque isso daqui, pessoal, é tipo a prova viva, é a prova de que terapia cognitiva e terapia comportamental é a mesma coisa. A gente divide em áreas porque são áreas de estudo, são escolas de estudo. Os cognitivistas, os comportamentalistas, o Skinner, os caras da neurociência, que estuda mais cognitivo. É a mesma coisa, cara. Seu cérebro não tá nem aí para cognitivo e comportamentalismo. Você tá nem aí. É seu cérebro, velho. Seu cérebro produzindo. A gente que enfeitou as coisas aqui. Nós que temos o poder da abstração e a gente criou 1000 ondas de terapia e 1000 formas de tratar o paciente. Tudo bem, é legal, bacana. A gente tem aí como ramificar e estudar as melhores intervenções, nos melhores contextos. Show de bola. Mas no final das contas é um cérebro. É um cérebro. É tipo quando eu falo de vício. Quando eu falo de vício e hábito, é um cérebro, velho. Vício e hábito para o seu cérebro, é a mesma coisa. Perfeito? Não existe uma área do seu cérebro para vício, uma área do seu cérebro para hábito. É o mesmo lugar. A gente que denominou que a pessoa que faz X é viciada e a outra pessoa que faz Y tem um hábito. A pessoa tem hábito de fazer atividade física, exercício físico. Muitas vezes ela tem um vício em fazer atividade física. Tira aquela coisa dela, a pessoa fica mal, fica abstinência, fica depressiva. A mesma coisa a pessoa que usa droga. Tira aquilo dela, vai ficar abstinente, vai ficar depressiva, vai ficar mal. Mesma coisa, meu. E para o seu cérebro é exatamente as mesmas áreas. Essa explicação que eu estou dando aqui para vocês, isso daqui mostra que no final das contas é tudo um cérebro. Eu não sou contra, pessoal, pelo amor de Deus, meu Deus, Wesley falou mal das coisas. Pessoal, eu estudo isso, tá? Eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui atrás? Eu tenho livros, essa parte de baixo aqui é tudo psicologia, ó, e neurociências. Eu estudo isso, fiquem calma, tá? Calma o coração de vocês. Os motoboy de treta, vocês conhecem os motoboy de treta? Sai da live aqui e vai encher o saco das outras pessoas falando Wesley. Então, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, isso aqui é ouro, tá? É ouro, por quê? Porque isso daqui explica a união entre comportamento e cognitivismo. E no final das contas, é a mesma coisa. Pensa comigo.
por uma perspectiva puramente cognitiva, né? Seja lá o que significa isso, quando você tem uma distorção, isto é, você tem uma crença central, presta atenção em mim aqui, você tem uma crença central, a atividade dessa crença central, e aí vocês lembram o que é a crença central? Não, né? As pessoas que não assistiram às lives passadas não têm ideia que é uma crença central. Aí sentaram na graxa, agora não vão conseguir acompanhar o conteúdo. Ó. Na live passada a gente falou o que é a crença central. Tá? Pessoa que tem uma crença central, digamos assim, insuficiência, incapacidade, ela tem uma rede mnemônica de memórias no cérebro dela, tá? E experiências que foram armazenadas em memórias, que faz com que essa pessoa enxergue de fato, como se ela tivesse uma lente. Ela enxerga o mundo como se ela fosse uma pessoa incapaz, como se ela fosse uma pessoa insuficiente. Pensa, pessoal, essa crença central, ela se traduz, ela se manifesta, ela desabrocha em pensamentos automáticos, tá? Esses pensamentos automáticos vão modular diretamente as emoções e o comportamento dessa pessoa. Isso é a ligação entre cognitivo e comportamental? Não necessariamente. Agora veja que interessante. O que significa um comportamento reforçador? Um comportamento que reforce positivamente a pessoa. É verdade que a gente tem alguns reforçadores universais. Dinheiro é um deles, por exemplo. É muito difícil uma pessoa não se sentir reforçada por dinheiro, positivamente. Mas eu não me importo com dinheiro. Você se importa com dinheiro, sim. Baixa a bola. Você não é uma planta, você não vive de sol. Né? Não vive de sol e vento. Tanto é que quando você vai ver um estudo científico em laboratório, normalmente as pessoas usam dinheiro para estudar sistema de recompensa, porque todo mundo gosta de dinheiro. Você dá um dinheirinho para a pessoa, acha acha 100 reais na rua, vamos ver se seu sistema de recompensa não vai explodir. Vai virar do tamanho de uma banana a atividade do sistema de recompensa. Então pensa assim, para uma situação ser reforçadora para você, para um comportamento ser reforçador para você, você precisa interpretar aquele comportamento como reforçador para você. Portanto, existem sim uma série de comportamentos que naturalmente dão recompensa para nós, ou seja, reforçam positivamente o nosso comportamento, tá? Mas existe uma série de comportamentos que não, e que a gente aprende a sentir aquilo como reforçador positivo. Por exemplo, fazer dieta, estudar, meu. Você gosta de estudar, meu? É uma pergunta que eu faço carinhosamente para você. Você gosta de estudar? Talvez você goste, provavelmente você gosta, afinal de contas você está aqui na live. Então provavelmente você gosta de estudar. Tem pessoas que não gostam de estudar. Quando eu leio um paper, um artigo científico, e eu entendo um artigo científico difícil, isso me reforça positivamente. Eu fico muito feliz. Então, aquele esforço que eu tive de ler o artigo foi recompensado por eu entender o artigo. Essa recompensa de entender o artigo reforça o meu comportamento positivamente. Isto é, aumenta a probabilidade do meu comportamento acontecer novamente. Afinal de contas, nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Vou repetir para vocês. O fato de eu conseguir entender o artigo científico depois de uma sessão de estudo intensa, e olha que interessante, precisa ser difícil. Em algum certo nível, precisa ser difícil. É por isso que quando você ganha as coisas de mão beijada, ou você nunca correu atrás das coisas, muitas vezes você não valoriza. Porque você não teve o esforço acoplado à recompensa. O esforço, ele precisa estar acoplado à recompensa para que a recompensa consiga reforçar o esforço. Vocês estão conseguindo me entender? Se você não tem isso daqui, fica uma recompensa boiando aqui. E muitas vezes você nem consegue perceber isso como recompensa. Tá perfeito? Então, sei lá, eu comprei um computador de 10 mil reais um ano atrás, quando eu comecei a ganhar bem. Comprei um iMac, um computador, ele custa 10 mil reais na internet, e eu comprei o computador. Cara, eu juntei grana para comprar esse computador. Foi uma grana que eu deixei ali, todo mês eu botava um pouquinho, etc. Eu me ferrei, atendi um monte de paciente, na época eu cobrava bem menos, e guardei dinheiro para comprar um computador. Se eu tivesse ganhado esse computador, provavelmente eu não ficaria feliz todo dia que eu entro no meu quarto e vejo esse computador. Eu fico feliz todo, sério pessoal, sem exceção, todos os dias, isso é sério, todos os dias que eu entro no meu quarto e vejo o computador que eu tenho, eu fico muito feliz.
Todos os dias. Eu sempre quis ter um relógio da Garmin. Na graduação era o que eu mais queria. Nunca pude ter. Comprei um relógio da Garmin. Todo santo dia que eu vou treinar, eu fico muito satisfeito em ter o relógio da Garmin. Por quê? Porque eu tive um esforço atrelado a uma recompensa. Então, eu ver o relógio da Garmin, eu ver o meu computador, eu ver as coisas que eu estou conseguindo comprar com o meu esforço e meu trabalho, essas recompensas, elas estão acopladas a um esforço e elas reforçam aumentam a probabilidade do esforço acontecer novamente. Isso é constância, isso é disciplina. Você consegue criar um ambiente recompensatório, reforçador, que aumente a probabilidade do comportamento esforçado que levou a criar esse ambiente volte a acontecer. Eu espero que vocês estejam com dor de cabeça nessa altura do campeonato. Agora imagina comigo assim. O oposto também pode acontecer, tá, pessoal? Eu podia ter ralado, o que aconteceu por muito tempo. Vocês não sabem algumas coisas de mim. Mas, por exemplo, em 2018, eu tentei abrir um canal no YouTube para falar sobre ciência, etc. E não funcionou. Foi uma merda, ninguém me assistia. Tá? O fato de eu ter tido um esforço gigantesco para abrir o canal no YouTube e ninguém me assistir, reforçou negativamente o meu comportamento. Ou seja, eu fiquei frustrado. Porque eu fiz uma cacetada de esforço, eu tive que me expor e ninguém acompanhava. Ou seja, um comportamento de esforço, dificuldade, sair da zona de conforto, etc., para não ter a recompensa. Então, qual que é a probabilidade desse comportamento acontecer de novo? Baixíssima. Da onde que eu vou tirar a motivação para ter um esforço de novo, uma vez que eu tive uma motivação gigantesca e ninguém me assistiu? Entende? Então, o que eu fiz? Eu tive que pensar sobre tudo isso, eu tive que amadurecer esse problema, eu tive que refletir, ou seja, eu peguei o esforço que não culminou em nada, então o esforço e zero recompensa, e eu tive que fazer o quê? Olhar de cima. Então eu olhei de cima, assim, eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Aí eu olhei e falei, pô, realmente, esse vídeo não tem nada, não é assim que o pessoal bota o título. E eu comecei a encontrar erros metodológicos, o que permitiu com que eu percebesse que não necessariamente eu era incapaz de fazer aquilo, mas eu estava executando os passos de forma equivocada. Ou seja, no final das contas, tudo desemboca no conhecimento. Se você não conhecer os negócios, você está fadado a se ferrar. Tá perfeito? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você tem uma lente, isto é, crença, que faz você ter uma série de pensamentos automáticos, isto é, pensamentos que vêm à sua cabeça frente a uma situação, conforme a gente fez aqui, que faz com que você só enxergue o aspecto negativo das coisas, ou seja, se tem uma crença de incapacidade, essa crença só permite que você detecte no ambiente situações que justificam você ser incapaz. Então, você tirou 10 numa prova. Cara, você tirou 10 numa prova. 10 numa prova. E você interpretou aquele 10 como ruim, porque você se acha incapaz. Então, em vez de você ficar feliz com 10, você pensa assim, mas o meu colega também tirou 10. Só você e outra pessoa tiraram 10. Mas não é bom o suficiente para você. Ou você tirou 9. Prova puta difícil, você bateu um 9. Da hora pra caramba. Porra, ninguém passa com esse professor, você tirou 9. Aí você faz o quê? Devido à sua crença, você distorce o 9 para justificar que você é incapaz, e você fala assim, mas não foi 10, foi 9. Ai, cara, foi 9, velho, puta nota. Levando em consideração o aspecto reforçador, né? Reforço acoplado a um esforço. Como é que uma pessoa com uma crença de incapacidade vai conseguir ter um repertório de comportamento reforçador se ela não enxerga nada como recompensa e nada como suficiente? Entenderam? Porque psicologia cognitiva e comportamental é a mesma coisa? É tudo neurociência no final das contas. Você tem uma rede neuronal que faz com que você interprete o mundo de forma equivocada e distorcida, e uma vez que você tem isso, você não consegue perceber situações recompensatórias. E se você não percebe situações recompensatórias,
você vai sendo sempre modulado para baixo. Modulado para baixo. Então você não sente prazer com nada, você não é reforçado por nada, não adianta tirar 10 em prova, não adianta ter todo mundo falando que ama você, que é o meu caso, né? Então, que todo mundo gosta de você. Cara, se você tem uma crença muito forte em você, você fica insensível ao reforço positivo das situações. Ou pelo menos do grupo de situações que estão envolvidos com a sua crença. Tá? Então, respondendo a pergunta da Fernanda, acho que me estendi um pouquinho na sua pergunta aqui, Fernanda. Como acesso às crenças nas consultas com questões? Você tem que... O terapeuta, para acessar a crença do paciente, precisa pegar o pensamento automático e como se fosse descendo nele, sabe? Detectar o que esse pensamento significa para a pessoa, se aquele pensamento e aquele medo de fato vir a se concretizar, o que aquilo revela sobre a pessoa, e assim você vai acabar detectando a crença do paciente, tá? Lembrando, pessoal, esses mecanismos de crença, eles são passíveis à neuroplasticidade, para cima ou para baixo, tá? Então, se você tem uma crença, por exemplo, de incapacidade, e você fica detectando no ambiente situações que justificam essa crença, você está cada vez aprendendo mais a se sentir incapaz, tá? Você está cada vez aprendendo mais a se sentir incapaz. Então imagina uma situação, né? No modelinho que a gente desenhou aqui, ó. Situação, pensamento, emoção, comportamento. Imagina uma situação. Tirei 10 na prova. É a situação. Uma pessoa com uma crença forte de incapacidade vai pensar, mas a minha colega também tirou. Eu não sou tão boa assim. Isso vai levar ela a ficar com uma emoção. A pessoa que acha que não é tão boa assim vai ficar triste. E vai levar ela a ter um comportamento, ou um comportamento de recuar e começar a desmotivar com os estudos, uma vez que ela estudou, tirou 10 na prova, mas a colega também tirou, e ela se culpa por alguma razão, ou um comportamento de estudar cada vez mais para mostrar que ela é muito boa, que na realidade ela não é incapaz, tá? Então, é muito difícil o paciente que tem uma distorção cognitiva, se você não corrige essa distorção cognitiva, muitas vezes é complicado, porque o paciente ele não se sente reforçado por alguns comportamentos. Inclusive, isso a gente chama de mindset, né? Um termo muito mal usado na realidade. Mindset é isso, é a forma que você interpreta aquela situação. Por exemplo, existem alguns artigos científicos mostrando que a mesma situação estressante, imagina uma situação estressante aí no trabalho, tipo, seu chefe é uma pessoa, sei lá, cobra muito produtividade, ele cobra muito produtividade, ele cobra. Essa cobrança de produtividade, ela é estressante, obviamente, porque ela parece que você precisa sempre se movimentar, né? Digamos que você e um outro colega seu têm o mesmo chefe, tá? Só que vocês têm interpretação diferente sobre o comportamento do seu chefe, embora seja estressante para as duas pessoas. Tem alguns artigos que mostram que, dependendo da forma que você interpreta o estresse, ele vai fazer mais bem ou mais mal no seu organismo. É muito louco isso, pessoal. Mas parece que o poder fisiológico, o poder destrutivo, né, fisiológico do estresse, ele é negociável de acordo com a sua percepção daquilo lá. Por exemplo, talvez muitos de vocês ficariam estressados tendo minha rotina, porque ela é muito amarradinha, muito fechadinha. No entanto, embora seja estressante para mim, eu gosto. Então é um estresse, digamos assim, bom, sabe? E é possível isso, segundo alguns estudos em neurociência. Você interpretar a situação, mesmo que estressante, mas você ter uma visão, um mindset direcionado àquela situação como uma situação produtiva e necessária, você pode acabar amenizando os impactos fisiológicos daquele quadro estressante. Ao passo que a mesma situação pode ser extremamente deletéria para uma pessoa que interpreta aquilo como algo ruim. Basicamente, o que esses estudos estão mostrando? Que se você só reclama, tudo vai fazer mal para você. Entendeu?
Se você ficar só reclamando dos bagulho, você tá ferrado. Ah, tudo é estressante. Ah, meu Deus, não sei, professor me cobrou na prova. Ai, meu Deus, meu chefe, não sei o quê. Ai, meu Deus, tem que fazer caminhada. Ai, meu Deus, tem que comer salada. Meu, segundo esses estudos, você está atribuindo a todas as situações da sua vida um poder muito nocivo para elas. Ao passo que aquelas outras pessoas passam por um estresse semelhante ao seu, só que elas interpretam de uma forma diferente aquelas situações. Entenderam o que eu quis dizer? Deixa eu abrir aqui para ver se vocês estão acompanhando. Inclusive, tem um estudo muito bacana. Olha que louco. O que a pesquisadora fez para ver essa ideia de mindset, né? Uma pesquisadora, ela pegou e deu um milkshake. Olha que louco, um milkshake, né? Pegou um milkshake e dividiu uma turma de alunos em 2 turmas. E ela deu o mesmo milkshake do ponto de vista calórico. Ela deu o mesmo milkshake para 2 grupos, só que para um grupo ela colou no copo de milkshake uma tabela nutricional mostrando que não tinha caloria, que era um milkshake zero. Olha que louco, pessoal. Existe um hormônio no nosso corpo chamado grelina. Sabe o que é grelina? Grelina é o hormônio da fome, né? Grelina é o hormônio que nos dá, conhecido como hormônio da fome. Tem a leptina, que é o hormônio da saciedade, ou seja, quando você come, a leptina aumenta. Quando você está com fome, a grelina aumenta. Perfeito? Então imagina assim, a pesquisadora pegou 2 grupos de alunos e deu o mesmo milkshake do ponto de vista calórico, era um milkshake super calórico. Num grupo ela colocou realmente a tabela nutricional do milkshake, realmente a tabela nutricional do milkshake hipercalórico, e para outro grupo tinha o mesmo milkshake dentro, só que na tabela nutricional dizia que era 0. Pessoal, depois de dosar a grelina no sangue dos grupos, o grupo que tomou o milkshake 0 teve uma modificação da liberação de grelina, só por acreditar que o milkshake era 0. Obviamente não foi uma modificação brusca, né? Deu uma diferença significativa no estudo, mas não foi uma modificação bizarra assim de grelina. Mas o fato da galera ter percebido, o fato da galera ter bebido milkshake achando que o milkshake não tinha caloria, modificou o padrão de liberação de um hormônio. Não é muito louco isso? Não é muito louco? Né? Mas não era milkshake 0, pessoal, era o mesmo milkshake calórico, só que o fato das pessoas achar que não tinha caloria modificou a liberação de grelina. Isso é efeito placebo, tá? Você sabe da onde que vem o efeito placebo? Sabe? O efeito placebo vem do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal produz o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É você criar uma representação de que aquilo lá vai te ajudar e de fato acreditar naquilo. Isso é efeito placebo. Tá? Então você pega lá a criancinha chorando, você dá um copo de água com açúcar e fala que é remédio, ela para de chorar. Pô. Tem nada no bagulho, entendeu? Agora, o ideal seria o quê? Verificar, tentar dissociar de alguma forma o efeito placebo para tentar criar uma forma de dissociar efeito placebo de mindset, né? Esse é um dos grandes desafios da galera que estuda essa área. Mas perceba, pessoal, o fato... Então é isso que... Essa mesma pesquisadora, depois eu posso achar o nome e coloco ali para vocês. Essa mesma pesquisadora, ela tem esses estudos mostrando... Ela e a Carol Dweck, aquela autora do livro Growth Mindset, né? Uma mente do sucesso, uma coisa assim. Essa pesquisadora, Carol Dweck, também tem artigos nesse sentido, mostrando que a forma como isso é mindset, pessoal, é a forma que você vê uma situação,
Não é necessariamente pensa. Você não consegue mentir para o seu cérebro, meu. Eu tô bem, isso daqui. Não, é a forma de fato que você interpreta. Eu vou fechar aqui os comentários de novo, que eu preciso que vocês entendam. A forma que você interpreta uma situação não é pensa sobre a situação. Eu penso que comer saudável é bom. Eu penso que comer... Não, isso é pensar. Você pode estar mentindo para você. Eu realmente gosto de comer saudável, eu realmente gosto de fazer atividade física, eu realmente gosto de comer saudável, eu realmente gosto de fazer atividade física. Você está mentindo para você mesmo. Se você não gosta mesmo, no fundo você sabe que você não gosta, tá? Então, o mindset é você de fato ver aquilo como algo proveitoso e ver aquilo como algo produtivo. Não é você se convencer, é você perceber e já estar convencido. Entende a diferença? Isso é mindset. Você perceber, já estar convencido de uma determinada situação, tá? E como que a gente percebe já estar convencido de uma determinada situação? Tendo conhecimento. Tendo conhecimento sobre a importância daquela determinada situação. É por isso, meus queridos e minhas queridas, que no final das contas tudo desemboca para a porcaria do conhecimento. Não tem como, pessoal. Você jamais vai conseguir concluir involuntariamente na sua cabeça que algo é proveitoso e bom para você se você não acredita naquilo, velho. Isso não é mindset. Mudança de mindset é você... E olha que interessante. Pensa assim. O mindset, pessoal, ele pode ser sobre qualquer coisa. Sobre comida, por exemplo. Comida. O meu mindset sobre comida é que eu preciso comer saudável, porque vai me fazer bem, por uma série de razões. O meu mindset sobre atividade física é que eu preciso fazer atividade física, porque eu gosto de atividade física, me faz muito bem, eu sinto os benefícios. Você pode ter um mindset sobre qualquer coisa, velho. Sobre ter animal de estimação, mindset sobre comida, mindset sobre alimentação, mindset sobre estudo, mindset sobre qualquer coisa. Sobre estresse. Entendeu? Então você não consegue mentir para o seu cérebro. Você precisa concluir meio que sem querer que aquilo é importante para você. Isso é um processo de inclinação motivacional. Você meio que... Sabe, aquilo é meio que um imã. Ele te puxa. Tipo assim, não, você vai fazer exercício sim, porque é importante. Isso é mudança de mindset. Quando você começa a ficar meio assim de não fazer exercício, quando você começa a ficar meio assim de não conseguir estudar, quando você começa a ficar meio assim de comer errado, quarta-feira tô comendo hambúrguer, quinta-feira tô comendo hambúrguer, 2 dias na semana, sexta-feira eu peço uma pizza e sábado, aí você começa a se sentir mal, sabe? Se sentir meio zoado assim. Isso significa que o seu mindset está sendo alterado. Tá? Quando você começa a meio que jogar o seu comportamento para o lado daquele negócio, meio que sem querer, você nem percebe. Você simplesmente começa a se comportar daquela forma. Tá? E como é que você vai mudar um mindset? Se você não tem, entendeu? Se você não tem motivação, se você não tem minimamente conhecimento sobre um determinado assunto, como é que você vai ter motivação para fazer atividade física e dieta se você nem sabe o que esses negócios fazem na sua cabeça, no seu cérebro e no seu corpo? Como é que você vai ter motivação para estudar se você de fato não vê benefício naquilo? E pessoal, quando você não vê benefício naquilo, presta atenção em mim aqui. Agora que eu me empolguei, vocês vão prestar atenção. Presta atenção em mim aqui. Vocês precisam ver o benefício que vem acoplado ao esforço. Só que se você não tem conhecimento, você está cego aos benefícios. Você não enxerga os benefícios. Aí você faz atividade física, você não enxerga que o seu sono melhorou, você não enxerga que o seu humor melhorou. Mesmo a sua emoção, que é transitória e rápida, tendo ficado puto depois da atividade física, irritado de ter feito atividade física, na média o seu humor vai melhorar. Depois você olha para trás e fala, bem que é mesmo, cara, aquela época que eu estava fazendo atividade física eu estava me sentindo menos ansioso. Óbvio. O seu alerta melhora. Entende?
Só que se você não tem conhecimento sobre aquilo, você não vai conseguir obter a recompensa que vem atrelada ao esforço. E se você não obter a recompensa que vem atrelada ao esforço, você não obtém o quê? O reforço positivo daquele comportamento. Afinal de contas, nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Só que se você não consegue reconhecer os benefícios do comportamento seu, cara, sério, é importante, entendeu? Vocês têm que se sentir mal com isso. Eu não estou fazendo isso daqui para vocês se sentirem mal. Na verdade, talvez um pouquinho, viu? Talvez eu quero que vocês se sintam um pouco mal. No sentido de desconforto. Não mal, né? Mal no sentido de desconforto. Porque é daí que vem a mudança, sabe? Você vai falar, cara, esse narigudo aí tá falando umas merda aí, mas algumas coisas ele tem razão. Fala muita bobagem, é verdade. Mas fala muita bobagem, mas algumas coisas esse cara tem razão, velho. Eu acho que eu vou começar a ouvir esse cara aí. Acho que algumas coisas ele fala certo, né? Então, assim, eu não sei se eu me fiz entender. Às vezes eu tenho medo que eu não sou didático o suficiente. Não que vocês não tenham capacidade de entender. Eu tenho medo de não me fazer claro. Porque na minha cabeça é impressionante como eu consigo entender. Sabe? Para mim, eu sou o melhor professor do mundo. Eu sou muito bom em explicar, porque eu entendo muito bem as coisas. Só que eu não sei se eu consigo fazer com que vocês entendam. Então, se caso eu conseguir fazer com que vocês entendam, vocês têm que perceber que vocês têm uma lente. É como se você estivesse usando óculos mesmo. Você tem uma lente no seu cérebro, que são aquelas camadas mnemônicas de experiências que a gente conversou, que faz você enxergar o mundo de uma determinada forma e responder ao mundo, ou melhor, é meio que como se você tivesse que lidar com os farelos que o mundo dá para você. Perfeito? Você tem que lidar com os farelos que o mundo dá para você. Então, o mundo te dá 2 ou 3 farelinho de experiência que você conseguiu observar durante a sua vida, durante o seu dia a dia, você precisa lidar com aquilo e tirar a motivação daquilo ali. Só que se você não consegue perceber isso pela falta de conhecimento ou pelo desinteresse, de fato pela ignorância, e quando eu digo ignorância, eu não estou falando de burrice, eu estou falando de ignorância de ignorar, né? Você vai ficar cego. Você vai ficar cego, tá? Então, espero que tenha feito sentido, tá? Respondi sua pergunta, Fernanda? Acho que respondi, né? Espero ter respondido. Ó, amanhã a gente tem live, tá? Deixa eu bater aqui. Manda uns balãozinhos aí. Manda uns balãozinhos aí. Ó, amanhã eu vou postar agora uma foto. Essa live não vai ficar salva no feed. Não vai ficar salva no feed. Eu vou mandar pro Aspira botar lá no reservatório de dopamina. Então vai estar disponível lá no reservatório de dopamina, tá? Eu vou postar uma foto no feed agora e você vai lá e comenta na foto do feed o que você entendeu da live de hoje. Mas comenta, meu. Pô, fiz mó trampo de vir aqui explicar os bagulho para vocês. Um negócio altamente produtivo e prático para você colocar na sua vida. Então faz isso, comenta ali. Se não for comentar o que você entendeu da live, comenta pelo menos, sei lá, qualquer coisa. Que legal, show de bola, obrigado. Porque aí o Instagram vê que o conteúdo está sendo relevante e me ajuda a alcançar mais pessoas. Esse é a recompensa, esse é o reforço positivo. Se você for lá e comentar, eu vou me sentir reforçado positivamente em voltar aqui e fazer mais live para vocês. Perfeito? Amanhã a gente se encontra aqui 21 horas, tá?
21 horas amanhã a gente tem mega aula, preparei com muito carinho, preparada a aula para vocês, sobre neuroplasticidade, continuação da aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior ao vivo aqui, tá no reservatório de dopamina. Se você não assina o reservatório de dopamina, fica tranquilo que amanhã aqui na aula eu vou fazer uma breve introdução do que a gente conversou na aula passada. Então você não vai ficar perdido se você não assistiu a aula passada. Tá perfeito? Então, comenta ali no meu feed agora. E amanhã às 21 horas, cara, coloca na agenda, tá? Amanhã às 21 horas a gente conversa aqui. 21 horas amanhã, aulão sobre neuroplasticidade. Fechou? Então, um beijo para vocês e boa noite aí, tá?